Eu queria ler com vocês, para a nossa reflexão nessa noite, um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 17, nos seus primeiros 8 versículos. Vamos ler Mateus, capítulo 17, de 1 a 8. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Vamos levar nossas vozes em oração novamente. Deus bendito, nós continuamos exaltando o Teu maravilhoso nome. Nós o fizemos já através de orações, de cânticos, e queremos fazê-lo agora através da Tua palavra, para que, ó Deus, na ministração do Teu Espírito, o Senhor continue nos falando e nos ensinando. Ó Deus, dirige-nos nesse instante. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Assistir um filme sem trilha sonora, não sei se você já fez isso, eu imagino que não. Assistir um jogo de futebol sem narração, embora às vezes dá vontade, mas normalmente a gente ouve a narração. Os sons dão sentido à nossa vida. Imagine um mundo sem sons. Imagine uma pessoa que perdeu a capacidade de ouvir. Os sons são o principal meio de comunicação que nós temos nesse mundo. Sem eles, ou sem o som, ou sem a capacidade da gente se comunicar, a gente perde muito da vida, e a gente perde muito das nossas relações. As vozes e a voz. No texto que acabei de ler, via de regra, quando a gente lê, ou quando a gente ouve alguém falando, há uma ênfase sobre a transfiguração. Porque, enfim, é isso que acontece com Jesus no texto, é isso que provavelmente está aí no subtítulo da sua Bíblia, assim como está na minha. No entanto, a gente tem que pensar que nesse texto a transfiguração é um ponto de partida para alguma coisa maior que acontece nele. A transfiguração em si não é o ponto central, mas ela é aquilo que chama a nossa atenção para que a gente possa refletir sobre outras questões que Deus nos traz através do texto. Quem está nesse texto? Quem são os personagens que estão aqui? Nós temos Pedro, Tiago e João, aparecem Moisés e Elias, Deus, que fala na nuvem, e, obviamente, o Senhor Jesus Cristo. As vozes e a voz. Mas também não é só isso. Não é apenas a transfiguração e não são apenas os personagens que estão lá. Algo mais constitui o centro desse texto. Embora a transfiguração seja importante, embora Moisés e Elias sejam importantes, embora a presença de Deus seja importante, há mais coisas nesse texto. O que é central, portanto? Central é o que eles fazem. Central é o que eles dizem. Central é o que eles dizem. As vozes e a voz. Todos eles falam. Se você olhar no texto, todos eles falam. E, portanto, esse texto é construído a partir de diálogos. Nós temos diálogos.
Nós temos falas que se repetem uma atrás da outra. E essas falas representam propostas que o narrador está querendo trazer para a gente. Propostas para o mundo dos ouvintes e leitores daquele texto, mas também propostas para nós que lemos nessa noite esse texto. Inicialmente nós temos Moisés e Elias falando. Jesus é transfigurado e aparecem Moisés e Elias falando com ele, com Jesus. E como nós já lemos e já ouvimos muitas vezes, Moisés e Elias aqui representam o Antigo Testamento. Eles representam o Antigo Testamento e aqui nada de mal, pelo contrário, tudo de bom. O detalhe é que eles aparecem falando com Jesus. Isso significa que eles não conseguem falar com a gente. Isso significa que a gente não consegue ouvir o que eles falam. Eles falam com Jesus, mas eles falam o quê? Mistério. A gente não sabe. E exatamente o narrador nos isola dessa fala, ou do conteúdo dessa fala, para trazer uma mensagem para nós. Que embora Moisés e Elias, que representam o Antigo Testamento e que no contexto do Evangelho de Mateus representam o judaísmo, a gente só pode chegar a Deus através de Jesus. E o judaísmo tinha, se a gente ler com um pouco de cuidado o Evangelho de Mateus, a gente vai perceber as grandes lutas e tensões que Jesus passa e que ele enfrenta com os judeus, com os líderes judeus, nas discussões grandes e terríveis que aparecem nesse Evangelho. E o judaísmo propõe que se pode chegar a Deus somente através da lei. Então, eu só consigo chegar a Deus, eu só consigo salvação se eu seguir a Deus pela mediação da lei. É o caminho para que o judeu se salvasse. E naquele contexto do Evangelho de Mateus era a proposta também que se fazia para os cristãos. E claro, o Antigo Testamento é fundamental. Sem o Antigo Testamento a gente não consegue ter um novo. O Antigo Testamento é muito importante para nós, a lei é muito importante, mas o Novo Testamento todo nos ensina isso. Só Jesus salva. Só Jesus salva. Então o Antigo Testamento nos conduz a Jesus, ele nos apresenta a Jesus, ele aprofunda o sentido de Jesus. Então quando a gente tem Moisés e Elias falando com Jesus, eles representam aqui uma relação com Deus através de leis e preceitos, deveres, que esse texto está dizendo que não são caminho para que a gente viva com o Senhor, muito menos caminho para que a gente possa se salvar. E se a gente pensar na nossa realidade hoje, pense você, o tanto de grupos ou de religiões que se apresentam para nós, propondo ou nos dizendo que para a gente se salvar a gente tem que fazer isso ou aquilo outro, a gente tem que usar tal tipo de roupa, a gente não pode, enfim, cortar o cabelo, a gente não pode comer certas coisas, a gente não pode ir em tais lugares. É um neo-judaísmo. É o neo-judaísmo que se manifesta na igreja. Religiões que afirmam a salvação pelas obras. Mas não pensemos só lá nos de fora, pensemos em nós também, porque a gente também corre esse risco. Nós também, igrejas históricas, podemos criar um caminho semelhante quando nós propomos, às vezes sem sermos muito claros, mas quando nós propomos a salvação pela reta doutrina. Quando nós dizemos, às vezes, enfatuados e cheios de nós mesmos e longe de uma piedade cristã e longe da verdade bíblica, que você, se não for reformado, você não é salvo, que se você é arminiano, você não é salvo. Isso é heresia, porque a reta doutrina não salva ninguém. A reta doutrina só faz sentido quando ela é agasalhada por um coração que teme a Deus e que é salvo por Jesus. Então, quando Moisés e Elias aparecem falando com Jesus, a fala deles não é ouvida para simbolizar que aquilo que eles representam, embora de importante, não tem nada a dizer para nós. Assim como as religiões hoje, assim como certos caminhos hoje, também não nos dizem nada. A voz, as vozes e a voz. Em seguida, diante daquela manifestação, Pedro fala. E é uma fala de Pedro meio que rápida, meio que impensada, talvez até com uma certa exasperação. Mas Pedro não tem noção do que ele está falando. Porque
há essa manifestação de transformação de Jesus, mas é óbvio que eles não podem ficar ali, eles precisam descer da montanha, há coisas a serem feitas, mas Pedro não, Pedro está tomado por aquela visão, extasiado por aquilo tudo, e ele então propõe para Jesus: olha, vamos ficar aqui, eu vou fazer tendas para vocês. Então a gente nem sabe o que ele ia fazer, né? O que ele tinha para fazer tendas, não sabemos. Então é uma fala meio sem sentido, né? É uma fala sem sentido, é uma fala totalmente sem sentido, a fala de Pedro. E aqui ele representa os equívocos que nos cercam e as vozes equivocadas que envolvem a nossa caminhada cristã. Pedro pode representar as experiências negativas, impensadas, equivocadas que nós temos ou que nos envolvem. Pode ser uma religião descompromissada, ou pelo menos uma religião equivocada. É muito provável que muitos de nós aqui tenhamos algum tipo de trauma por motivo religioso. É provável que alguns ou muitos de nós aqui já tenhamos tido experiência em outros grupos religiosos, e que vocês vieram para cá porque aquilo magoou, machucou, cansou, adoeceu, e você veio buscar o Evangelho de Jesus, porque religião, pela religião ela adoece. Quando a gente tem só religião, ela escraviza. Quando a gente tem só religião, ela é equivocada. Ao invés de ela nos levar ao caminho de Jesus, ela nos distrai e ela nos desencaminha. São os Pedros que nos cercam, propondo que façamos tendas quando a gente tem que descer para a planície. São os Pedros que falam coisas que não são corretas, que são equivocadas. Esse tipo de cristianismo raso, superficial, equivocado, em lugar de aproximar a gente de Deus, nos afasta de Deus. E a gente precisa ter cuidado com esse tipo de fala, as vozes e a voz. Na sequência, Deus fala, e a fala de Deus é muito interessante, porque ela vem dos céus de um modo impressionante, impactante. E a voz de Deus testemunha Jesus, porque Deus fala: ele é meu filho amado, a ele ouvi, ouçam o meu filho. Então a voz de Deus é a voz de testemunho nesse texto, e é muito interessante porque essa voz potente, forte, que vem das nuvens, ela não só impressiona, como ela atemoriza, porque o texto diz que quando eles ouvem, eles caem do chão aterrorizados. E aí, claro, penso que todos, se não todos, quase todos, conhecemos esse testemunho da Escritura do Antigo Testamento, por exemplo, que é impossível ficar diante de Deus, é impossível estar diante de Deus, é impossível ver Deus. Deus sempre é uma figura, Deus sempre é uma potência aterrorizante de fato. Quando Moisés diz que Deus vai falar com o povo fala assim: não, Moisés, sobe você no monte e fala com ele, porque é terrível, a gente não consegue estar diante de Deus. Ouvir a voz de Deus traz medo e terror, porque ela é tão potente, tão plena e tão maravilhosa que a gente não consegue estar diante dela. E portanto, quando o texto diz que eles ouvem e eles caem, isso significa dizer que a gente não consegue estar diante de Deus diretamente. A gente não consegue. E aí a gente precisa ter cuidado, com uma série de pessoas, de grupos, de falsos profetas, de místicos, que chegam para a gente dizendo que tiveram com Deus e que tem uma palavra para a gente. Cuidado. Uma série de gente que vem trazendo profecia ou profetada para você. Cuidado com isso. Uma série de gente que acha que conhece a sua vida melhor do que você mesmo, porque Deus falou para ele. Isso traz para muita gente medo, isso traz pavor para muita gente, e de novo muita gente é machucada por causa disso, e muita gente, ao invés de se aproximar de Jesus, se distancia, porque essa é uma religião de domínio, de prisão, de medo. A voz de Deus, quando ela é ouvida,
E a voz real de Deus, ela sempre aponta para Jesus. Ouçam-no, ouçam-no. Então, a voz de Deus nos desvia dele, porque a gente não consegue ficar com ele, e ela nos leva até Jesus Cristo. As vozes e a voz. E por fim, Jesus fala. Percebam que esse texto, ele transcorre todo, e Jesus está quieto. Moisés e Elias falam na transfiguração, aí Pedro reage e fala, Deus fala, e Jesus está quieto. Ele é transfigurado, mas ele não fala, e ele fala só no final do texto. Se você olhar, ele fala apenas no final. E o que Jesus diz? É muito interessante, porque a fala de Jesus, seguida da sua ação, se dá diante do terror dos discípulos, quando eles estão caídos. Isso é muito bonito, porque Jesus sempre vem a nós quando a gente está caído. Ele sempre vem a nós quando a gente está caído. E quando a gente está caído, é o melhor lugar para poder olhar para Jesus. E é o melhor lugar para se estar, para ver Jesus caído, com medo. E Jesus chega para eles quando eles estão caídos e com medo, e Jesus toca neles, tocou-lhes Jesus e diz: erguei-vos e não temeis, e não temais. A voz de Jesus para nós e para toda que está caída e que precisa de ouvir a sua voz é: não tenham medo, não tenham medo. Porque talvez essa seja a principal voz que a gente precisa ouvir, talvez seja a principal frase que a gente precisa ouvir nesse mundo: não ter medo. E no contexto desse texto, o que é terrível é que o que gera medo são as expressões religiosas. Não é o diabo, não é a violência, é a religião que gera medo, é a religião que gera pavor, que gera incerteza. E Jesus chega dizendo: não tenham medo dessas religiões que oprimem as suas vidas. Não tenham medo dos judeus, não tenham medo do que eles querem fazer ou do que eles dizem. Não tenham medo. Como disse, a fala de Jesus olha principalmente para os males que a religião causa, os traumas que a religião traz, os males que cristãos descompromissados operam na nossa vida e na vida de uma comunidade, os Pedros que nos cercam, propondo construção de tendas, as decepções, as mágoas, as tristezas, a certeza de que não há nada mais a se oferecer para nós do ponto de vista religioso. Esse tipo de cristão, esse tipo de religião, em lugar de nos aproximar de Deus, nos afasta dele. E Jesus fala. As vozes e a voz, as vozes e a voz, a última, a principal, a única voz, a de Jesus: não temam. E o que isso tem a ver com aniversário de igreja? O que isso tem a ver com 60 anos de festa, de alegria, de reconhecimento da bondade de Deus? Eu queria pensar algumas reflexões. Que passados 60 anos da experiência de vocês, passados 60 anos, esse texto nos ensina, ou esse texto nos exorta a não trilharmos o caminho da religião. Cuidado, irmãos, cuidado. O Tiago está plantando uma igreja. Eu plantei uma igreja há muito tempo atrás. Os primeiros tempos são maravilhosos. O desafio, as pessoas que vêm chegando, as vidas sendo transformadas. Mas sabem, a gente corre o risco de, com o tempo, essas coisas se normalizarem, parecerem normais.
E sabe que a coisa começa a ficar errada quando você começa a perceber que a gente começa a se cobrar. Não é? Por que você não veio domingo passado? Por que você não está contribuindo? Aí a coisa começa a ficar ruim. Porque aí começa a deixar de ser cristianismo e começa a virar religião. De lei, de cobrança, de confronto. Porque se você está com o coração na obra, você vai estar com os irmãos. E se você não for, é porque houve um motivo. Se você é compromissado com o Senhor, você vai reconhecer que o seu compromisso também se expande para as suas finanças, mas que se houver algum problema, e que se você não contribuiu, deve estar havendo alguma necessidade. Então cuidado com a religião. Esse texto nos adverte que a religião ela é maligna, ela é destruidora, ela traz inércia, ela tolhe as nossas forças, ela seca a nossa alma. Cuidado com a religião. Nós somos exortados nessa noite por esse texto a não sermos uma igreja que propõe a lei como caminho para seguir Jesus. Acabei de falar disso. Cuidado. Vamos refletir nos tempos, vamos pensando nas necessidades, vamos adaptando as coisas. Às vezes há coisas que eram boas, mas não são mais. Às vezes há coisas que a gente não pensou, mas precisa pensar. Às vezes há certas práticas que precisam mudar. Então cuidado para não tornar aquilo que é relativo absoluto. Cuidado para não tornar aquilo que foi uma norma bacana numa lei absoluta que vai oprimir as pessoas. Cuidado com a lei. Nós somos nessa noite exortados a não julgarmos a partir do cumprimento que fazemos ou não dos preceitos, a não nos julgarmos. Eu sou mais espiritual porque eu vou mais no culto do que ele. Eu sou mais próximo de Deus porque eu sou presbítero, diácono do que o outro. Eu sou alguém que tem um nível de conhecimento maior, ou que convive mais com Deus porque eu sou homem e não mulher. Cuidado, meus irmãos queridos. Cuidado com esse auto-engano, com essa falsa leitura de nós mesmos. Não façamos da nossa vida e da nossa experiência a regra para os outros. Não nos façamos régua de medir os outros, porque aí falta misericórdia, porque aí falta graça. Quanto mais espirituais, mais compreensivos. Quanto mais próximos de Jesus, mais graciosos seremos. É assim que o Evangelho opera. Nós somos nessa noite exortados por esse texto a sermos uma igreja que não procura, ou pelo menos não coloca em primeiro lugar o misticismo, e que não se vende pela crendice para viver com Deus, que não olha para métodos e que não segue caminhos estranhos ao Evangelho, mas que podem produzir frutos. Cuidado com o misticismo. A gente sabe que ele traz gente. É só criar uma tarde da bênção aqui, é só prometer cura e tantas outras coisas. Cuidado, cuidado. Jesus não prometeu isso para a gente. Ele prometeu a cruz, ele prometeu um caminho estreito, e não tem segredo para ser igreja, porque é esse o caminho que ele nos aponta. Nós somos nessa noite exortados a não procurarmos nesse sentido também revelações e profecias que negam a palavra de Deus, que dão uma sensação de proximidade, de Deus falar direto com a gente, de sermos guiados e sabemos o que vai acontecer. Mas quando a gente vive assim, a fé se esvai. Porque se eu fico dependendo de profecias e de revelações, eu não preciso mais de fé. Porque a fé é exatamente aquilo que alimenta a minha caminhada com Deus, quando eu não sei o que vai acontecer amanhã, quando eu não sei se eu estarei vivo ou não, quando eu não sei se eu terei saúde ou não, quando eu não sei se eu estarei empregado ou não, quando eu não sei se continuarei na casa que eu estou ou não. E nós somos todos chamados a viver pela fé com o Senhor Jesus. Hoje nós somos exortados a não sermos uma igreja que se envolve em muitas atividades que podem nos desviar do nosso compromisso com o Senhor Jesus Cristo e com a pregação do Evangelho. Porque é para isso que existe igreja, para se relacionar em profundidade com o Senhor e
e para se relacionar com a sociedade, expressando o Senhor e pregando o seu Evangelho. Aí eu estou dizendo que a gente não pode fazer ação social, que a gente não pode ser sensível ao próximo, pelo contrário. Mas o que eu estou dizendo é que quando a gente faz isso, a gente faz movidos pelo amor do Senhor. A gente faz querendo ser a presença do Senhor nesse mundo, fazer aquilo que o Senhor faria, mas que não somos um grupo ativista, achando que por fazermos um monte de coisa nós estamos compromissados com Deus. Nem sempre é assim. Cuidado com o ativismo. Cuidado com as muitas vozes que ecoam ao nosso redor e que tentam silenciar a única voz que deve ser ouvida. Hoje nós somos chamados à fé que esse texto nos propõe. Hoje nós somos chamados a ouvir a única voz que vale a pena ser ouvido, porque é a única, é o único que pode dizer: erguei-vos e não temais. Ninguém mais nesse mundo pode dizer isso para nós. Ninguém. Só Jesus. E por isso que a gente está aqui. Porque em algum momento da minha e da sua vida, Ele tocou em mim e em você e disse: erga-se e não tema. É isso que Jesus faz. E só Jesus pode fazer. O final desse texto, no versículo 8, diz: então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. A ninguém viram, e a gente pode acrescentar, e a ninguém ouviram mais. As vozes se foram. Ficou a única voz, que é a voz do Senhor Jesus. Então hoje nós somos chamados a levantarmos, a não temermos e a não vermos a ninguém mais, a não ser o Senhor. Que Deus os abençoe.